Mateus capítulo 28, o último capítulo de Mateus, amém? Está ali o nosso texto base. Mateus capítulo 28, dos versículos 16 a 20. Prometo que eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Amém? A pastora Cida, mas o pastor Daniel não pôde, porque ela está com alergia, estava tomando uns remédios, e o pastor Geraldo, mas a pastora Cida tá em Arizona ministrando para casais, e hoje também é aniversário do pastor Geraldo, né? Mas eles vão estar aqui conosco. Ele estava viajando para a casa da sua filha Rosângela, lá em Curitiba. Por isso que ele não estava aqui conosco, que ontem estava ministrando para casais lá em Arizona, no interior do estado de Goiás. Amém? Mateus 28, versículo 16, seguir a minha tradução é NVI. Os 11 discípulos foram para a Judéia, foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, nessa noite nós pedimos, fale conosco, ministre nos nossos corações, que a luz do teu evangelho salte sobre os nossos olhos, e que a gente não perca o senso de propósito e de eternidade no qual nós fomos chamados, em nome de Jesus. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de começar a palavra contando uma história de uma igreja nos Estados Unidos. Eu ganhei esse livro de presente de uma amiga minha, professora, ela é da Igreja Batista, chama Discipulado Diário para Pessoas Comuns. Esse livro é de 1988. Pensa numa riqueza esse livro. Discipulado Diário para Pessoas Comuns, falando sobre isso. E a gente estudando, preparando, e treinando, e amadurecendo essas questões. E aí eu me deparei com essa história. Que o pastor, ele ia pregar numa igreja bem no interior da Inglaterra. E essa igreja era uma igreja pequena. E como ele não sabia o endereço, e naquela época não tinha GPS, não tinha celular, não era igual hoje, você tinha que ir no ensinamento mesmo, na anotação, ele com medo de se perder, porque era no interior, ele foi mais cedo. Aí ele chegou meia hora antes do culto começar e tinha uma pessoa lá na igreja que o recebeu. E essa pessoa o recebeu, levou ele para uma salinha e sentou lá com ele. E essa pessoa começou a falar. Era tipo um diácono, uma pessoa que tomava conta da igreja, um obreiro. E esse obreiro começou a falar sobre os 50 anos de pastorado que teve nessa igreja, sobre todos os pastores que passaram pela igreja, sobre a história da igreja, falou sobre as reformas, sobre os problemas que a igreja enfrenta fisicamente. Aí foi falando de outras coisas, aí chegou nos membros da igreja, nas pessoas que congregavam na igreja, e aquele pastor que foi convidado para pregar, percebeu que aquele homem sabia minúcias da vida de todo mundo que congregava naquela igreja. O fulano, tal, a vida dele assim, aquele outro assim, assim, assim. E ficou mais ou menos por volta de 1 hora conversando, e esse pastor que era o convidado da palavra, ele só ouviu, ele não falou nada, ficou caladinho o tempo todo. E no finalzinho, quando o obreiro terminou de falar, contar as histórias, ele perguntou assim para esse obreiro: e você? O que você sabe sobre Jesus? Quem é Jesus para você?
Aí diz que esse obreiro levantou e falou assim: pastor, já está quase na hora do culto começar, vamos lá para dentro. E foi embora. Eu quero começar com essa ilustração para você ter uma noção exatamente do problema que a gente enfrenta. Alguns teólogos, alguns estudiosos das Escrituras dizem que a pergunta mais difícil que Jesus fez no seu ministério, ao longo do seu ministério, foi quando ele estava viajando com os discípulos, e no meio da caminhada, ele pergunta para os discípulos assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos foram falar: não, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é João Batista, dizem muita coisa. E aí Jesus devolve da seguinte pergunta: e vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? Eu queria devolver essa pergunta para a igreja nessa noite. Para você que está aqui sentado me ouvindo, para quem vai assistir depois, para quem está em casa. E para você, quem é Jesus? Será que eu e você, como aquele obreiro da igreja, ia embora e não queria tocar no assunto? Aqui diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, para um lugar que Jesus tinha orientado. E quando eles o viram, eles o adoraram. E ele já ressurreto, já pronto para ir embora, já tinha cumprido o que precisava cumprir, ele já tinha feito o que precisava fazer. Mas no meio daquela multidão, no meio dos discípulos, no meio das pessoas que estavam ali naquele momento, na fala de Jesus, tinha pessoas que estavam duvidando e que duvidavam de que aquele era o Cristo. E eu quero nessa noite que você pense comigo sobre a grande comissão, aquilo que Jesus determinou para os seus discípulos. Jesus não preocupou e nem chamou a atenção da turma que tinha dúvida. Você prestou atenção no texto? Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Jesus não chamou a atenção de quem estava duvidando. Jesus não estava preocupado com quem estava duvidando. Jesus queria passar um ensinamento que ia permear toda a história da igreja. Jesus estava preocupado nesse momento aqui em falar sobre algo que seria primordial para a vida de uma igreja, para a noiva, para a congregação, para a assembleia, para a igreja invisível. Porque existe a igreja visível, que é a igreja local, no qual você congrega, no qual você vem, igual você veio essa noite. Mas essa igreja visível e local, ela é um grãozinho de areia se comparada à igreja invisível, a assembleia do Senhor ao longo de todas as eras, de todas as nações, de todos os lugares. A igreja invisível do Senhor, ela é um número que a gente não consegue calcular. Então aqui Jesus fala: olha, foi-me dada toda a autoridade. Pode ir, Mateus, vamos lá, por favor. Porque algumas pessoas que andaram com Jesus ainda duvidavam da sua obra e do que ele veio fazer. É interessante, as pessoas andaram com ele, comeram com ele, sentaram à mesa com ele, passaram noites em claro com ele, trilharam caminhos pela Judéia, pela Palestina com ele, ouviram, viram milagres, viram sinais, viram maravilhas, desfrutaram de grandes coisas. E bem no fim do processo, bem lá na reta final do processo, bem ali terminando o processo, ainda tinha gente que não acreditava. Você acha que dentro de igreja tem pessoas que não acreditam? O que vocês acham? Você acha que tem pessoas no nosso meio que não acreditam? Que duvida? Andou, participou da mesa, como a Dani, a pastora Dani, eu já ia falar pastora, hein? Você viu aí? Eduardo, hein? A cara dele. Você viu aqui, participou da mesa, mas às vezes, como aqui, Jesus estava do lado da turma que estava o adorando e também estava perto da turma que estava duvidando. Porque não sei se você sabe que quando Jesus ressuscitou, os guardas foram falar com o rei. E o rei deu uma ideia fantástica. Falou assim: vamos fazer o seguinte, pega dinheiro, vamos pagar dinheiro para esse povo, nós vamos dizer para todo mundo que os discípulos roubaram o corpo dele.
Não vamos dizer que ele ressuscitou. Nós vamos pagar para sair falando na Judéia, em Jerusalém, em Samaria. Nós vamos tentar fazer o máximo de pessoas falarem que o corpo dele foi roubado, que não existe esse negócio de ressurreição não, que isso é mentira, que isso foi uma piada, e que estão enganando vocês, que estão fazendo vocês de palhaços, que isso não é verdade não. E algumas pessoas estavam lá junto com a turma que estava adorando. Algumas dessas pessoas que estavam ali naquele meio, era daquelas que estavam olhando para Jesus, olhando para a mão dele, olhando para as marcas do espinho na testa, olhando para as feridas, para as cicatrizes, vendo que era ele, mas ainda assim se perguntava, é ele? Quantos de vocês, irmãos, ao longo da caminhada, se pergunta se é exatamente esse Jesus que você crê, é exatamente o Jesus que você deveria estar crendo? Se o Jesus que você prega é exatamente o Jesus que você deveria estar pregando? Quantos aqui já tiveram dúvida ao longo da caminhada da fé? Pô, eu já tive, irmão. Se você não teve, parabéns, eu já tive. Eu já tive muitas crises de fé na minha vida. Eu já tive muitas crises violentas a respeito da minha fé. De questionar, de me posicionar, de pensar assim, pô, será que realmente o que eu acredito é verdade? Será que não é enganação? Será que não é uma piada? Então aqui muitos duvidavam. A pergunta nessa noite é se você é um dos que ainda duvida. Se você ou eu, ou se nós ainda somos um daqueles que temos dúvida. Bom, porque se eu tenho dúvidas, e se eu duvido, se eu ainda sou uma pessoa cheia de dúvidas, eu com certeza não vou pregar para ninguém, não vou falar de Jesus para ninguém, porque se eu ainda tenho dúvidas, se eu ainda não sei bem se é isso mesmo que eu creio, e se isso que eu creio é verdade, então com certeza o que acontece? Eu não vou falar de algo que eu não tenho segurança para falar. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Próximo, Mateus, me ajuda aí. Lucas de 14 a 30, eu não vou ler com vocês, fala que Jesus foi rejeitado na cidade de Nazaré. Onde é que Jesus foi criado, irmãos? Onde Jesus foi criado? Onde ele foi criado? Nazaré. Onde é que Nazaré entra na história de Jesus, pastor Edgar? Jesus, quando nasceu, ele teve que fugir com a sua família para o Egito, não foi? E quando o rei foi morto, deposto, e outro surgiu, aí eles voltaram, e Jesus já tinha 2 a 3 anos de idade, ainda era uma criança bem pequena, do tamanho do Bruno, da Helena. E eles voltaram para onde? Do Egito eles voltaram para onde? Para Nazaré. E Jesus fica em Nazaré, de 3 aninhos de idade até quantos anos? Vocês sabem? Alguém sabe? Jesus fica em Nazaré dos 3 aninhos até os 30. Jesus vive toda a sua infância, pré-adolescência, adolescência e juventude em Nazaré. Como Jesus era conhecido em Nazaré? Os irmãos sabem? Ele era conhecido como Nazareno. Por que Jesus era chamado de Nazareno? Porque ele foi criado em Nazaré. Por que os discípulos de Jesus, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei daquela época chamavam assim, ó, a seita do Nazareno? Sabia que era chamado da seita do Nazareno? Quem andava com Jesus e quem cria em Jesus era chamado da seita dos nazarenos. Porque Jesus veio. Então lá em Nazaré, na cidade de Nazaré, Jesus era conhecido como filho de Maria e filho de José. E que Jesus desenvolvia as atividades de carpintaria com seu pai durante todo esse processo. Igual José trabalhava em carpintaria, o seu filho também cresce no ambiente de carpintaria. Os vizinhos, a rua, os conhecidos, o pessoal da casa do lado, todo mundo enxergava Jesus e a sua família como uma família simples. Tanto é que aqui um texto antes, se você voltar um pouquinho, em Mateus mesmo, o pessoal fala assim, pô, mas não é, lá em Lucas, né? Em Lucas 4, de 14 a 30, o pessoal de Nazaré, quando Jesus está pregando na sinagoga de Nazaré, depois já no seu ministério,
eles perguntam assim, ó, mas você não é o filho de José e de Maria? Aí Jesus fala assim, mas sou eu, sim. Sou o filho de José, sou o filho de Maria. Ah, mas você não é o... trabalhava lá com carpintaria, lá com seu pai, que eu vi você crescer nessa mesa? Sim, sou eu. Agora você vem aqui dizer que você é filho de Deus, que você é o Salvador do mundo, que você é o Rei dos Reis, que você é o Senhor dos Senhores. Você vem aqui agora num lugar que a gente te conhece, conhece a sua família, a gente cresceu te vendo, aí você vem com esse discurso aqui agora dizendo que você é Salvador, que você é Senhor, que você é Rei. E é lá nesse texto é que tem a palavra de Jesus. Aquilo ali quem disse foi Jesus. Quem pode ler ali? Entre aspas. Foi Jesus que disse isso a respeito da cidade de... que foi onde ele cresceu. Jesus foi pregar onde ele cresceu e ele foi aceito, irmãos. Eu fico pensando na igreja. A igreja hoje... algumas pessoas não pregam o evangelho, não evangeliza, não vai atrás do ímpio, não vai atrás do pecador, porque tem medo de rejeição, tem medo de ouvir um não, tem medo de ouvir uma afronta, tem medo de ouvir uma piada, tem medo de ter a sua fé confrontada e não saber responder. Aí você fica calado pro resto da vida, leva a sua vida assim calado, porque você não tem coragem, eu não tenho coragem, então a gente segue calado. E Jesus começa o seu ministério de Salvador com 30 anos. Aí Jesus sai de Nazaré. E Jesus vai morar onde? Aonde Jesus, qual foi a cidade que Jesus escolheu como centro do seu ministério? A cidade que ele sempre voltava para ela, apesar que Jesus andou demais. Mas tinha uma cidade que ele ficava mais constantemente. Os irmãos sabem qual é? Quando ele começou o ministério, já não é mais Nazaré. Como é que é o nome da cidade? Cafarnaum. Onde é que Jesus ficava mais tempo? Cafarnaum ficava onde? Na beira do mar da Galileia. Ficava ali nas beiras da Galileia. E Jesus fica ali naquela cidade, porque aquela cidade era interessante para o ministério dele. Porque dali ele podia ir viajar a pé, e tinha a trilha para andar certinho, os caminhos, e podia andar de barco. Podia ir a barco, ou podia ir a pé, ou podia ir de jumento, ou podia ir de camelo, não sei os animais da época, ele podia ir de alguma maneira. Então ele fica ali em Cafarnaum. Tanto é que 8 milagres de Jesus foi na cidade de Cafarnaum, ali à beira do rio. E Jesus, em Cafarnaum, começa o seu ministério. Aonde foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar a água em vinho em Caná da Galileia. Cafarnaum ficava dentro da Judéia. Ficava dentro do território. Então Jesus, irmãos, ele foi rejeitado pelos seus. E me lembra um livro que eu li do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, que ele diz assim, Pondé fala uma coisa interessante, ele diz assim, só se é negado pelos seus. Só se é rejeitado pelos seus. E Jesus experimentou isso na pele. Jesus foi rejeitado pela cidade que foi criado. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios discípulos perto da morte. Muitos pularam fora com medo de morrer também. Então Jesus sabia, né, dessa limitação humana de na hora do vamos ver, na hora de vamos separar os homens dos meninos, ele ficou sozinho. Não é assim que acontece? Então Jesus disse assim, nenhum profeta é aceito em sua terra. E quiseram o quê? Qual foi a grande ideia de Nazaré, da cidade? Pegou ele, levou ele para o lugar mais alto da cidade, com uma colina que tinha em Nazaré, e juntaram uma turma e falou assim, nós vamos empurrar ele aqui de cima, que ele morre mais rápido, nós vamos matar ele agora. E na hora que, nesse tumulto, né, que subiram para essa colina, que é tanto de gente empurrando, nós vamos matar esse caboclo aqui folgado, dizendo que é Deus, que é Salvador. A gente viu ele crescer, né? Ele é carpinteiro, rapaz. Ele é um nazareno, ele estava aqui da mesma terra nossa. Quem é esse homem para dizer o que ele está falando? Vamos matar esse caboclo, que ele é folgado. E no meio daquela multidão, subindo para a colina, Jesus conseguiu sumir do meio da multidão e não mataram ele. Mas a cidade que ele nasceu, a cidade que ele, não que ele nasceu, perdão, a cidade que ele cresceu, ele volta lá para falar do amor e falar de salvação e falar de reino, e ele é rejeitado.
Irmão, você e eu vamos ser rejeitados em vários lugares. Você sabe quando é que eu e você não vai ser rejeitado? Quando a gente entender que o mundo, a gente começar a fazer as coisas que o mundo diz que tem que fazer. Quando a gente começar a secularizar a nossa vida. Tudo que está fora da igreja é mais importante do que no sentido do sagrado, do santo. Então, na medida que o mundo tem mais importância do que a espiritualidade, na medida que o sistema secular é mais importante que a sua vida espiritual, na medida que você andar com Deus é só quando dá, quando é possível, e quando a sua vida mundana, secular, social é mais importante que a sua vida espiritual, vai acontecer o que acontece com a maioria das pessoas, né? Vai apostatando da fé, vai desviando da fé, vai esfriando da fé, vai dando as costas para a fé. Isso acontece constantemente por todos os lugares. Então a igreja é responsável direta por pregar o evangelho. Mas a igreja tem medo de pregar o evangelho e ser rejeitada. A igreja tem medo de pregar a palavra e alguém dizer assim: eu não acredito que você está falando. O Lucas vai pregar lá na Directa, lá na Sharp, dá uma oportunidade para ele lá num dia do almoço. Ele reúne lá uns 30 técnicos lá e fala: olha, eu quero dizer para vocês, Jesus é o Senhor e Salvador da vida de vocês. Aí alguns vão dar risada, ele vai virar motivo de piada 1 ano na empresa. Aí ele pensando nisso, ele fala assim: eu não vou arrumar esse problema para mim de jeito nenhum. Aí. Vou ficar na minha, para que eu vou arrumar esse problema desse tamanho? Por que eu vou falar para esse povo esse negócio? Eu vou ficar calado. Der um negocinho aqui, um negocinho ali, eu vou fazendo. Irmãos, é assim que a maioria das pessoas vivem, sabe? Esse é o tipo de evangelho que a maioria das pessoas vivem. É um evangelho que não rasga, que não confronta nem você mesmo. Então Jesus passa isso com o seu próprio povo, irmão. Ele foi rejeitado. Você acha que vai chegar um dia que Jesus vai ser... Vamos uma pergunta mais profunda, né? Vamos provocar mais, né, pastor Vanilson? Você acha que Jesus um dia vai ser rejeitado pela igreja dele? Vocês acham que a igreja evangélica de fé protestante vai caminhando numa direção que ela mesma vai rejeitar o próprio Jesus? O que vocês acham? Bom, como é que é, Daniel? Já está bem rápido, né? Na verdade, agora é que você percebe. Eu vou dar uma ideia para vocês. Lá em Apocalipse fala assim, que quando vier a marca da besta, que nós não sabemos que marca é essa, tem muita conjectura, falam tantas coisas, mas a gente não sabe o que é e ninguém sabe. Eu tenho certeza que não vai ser chip, o povo é iludido com chip, né? Se chip fosse marca da besta, a gente tinha marca da besta já desde quando surgiu o celular com chip, né? Já estava marcado há muito tempo. Então tem outros caminhos, né? O anticristo não vai ser tão simples assim não. Só que diz que a gente não vai comprar, que a gente não vai beber, que a gente não vai poder fazer nada se não tiver marcado. E eu fico pensando, a necessidade mais básica do ser humano é comida. Eu fico pensando, Daniel, no dia que você não vai poder comprar comida se não tiver marcado. Você, veja bem, você acredita mesmo, olhando para dentro de você, e você pode fazer só uma autoavaliação, bem pessoal, se você vai dar conta de morrer de fome para não negar Jesus? Você vai deixar seus filhos morrer de fome para não negar a sua fé? Você vai ter coragem de não ter condições de comprar comida, nem de plantar, nem de colher, de se esconder e ser perseguido e não poder fazer nada e saber que isso vai te levar à morte? Eu fico pensando como vai ser quando chegar essa época. Porque negar, tem pessoas que estão negando agora, na época melhor, irmão. Na época que tem comida bastante, que ainda tem muita comida, tem muita água, você ainda pode ir e vir, você ainda pode andar, você ainda pode se locomover, você ainda não está proibido, né, de sair. Você assistiu alguns vídeos agora, essa semana passada na China, que está tendo lá um novo lockdown determinado pelo governo chinês, e o povo agora, engraçado, eu não pensava num país comunista acontecer aquilo ali, né? O povo tá indo para cima da polícia chinesa, e aí eles estão pegando o povo, jogando dentro de casas com porta de ferro e soldando, e dizendo: vocês vão ficar aí dentro. Nós estamos falando que vocês vão ficar aí dentro, vocês vão ficar aí dentro. Não estou falando agora, 2022, estou falando agora, esse ano. Então aqui no Brasil não acontece essas coisas, mas tem país que já não tem essa possibilidade de ir e vir. Na Coreia do Norte,
Cada casa da Coreia tem uma caixinha de música e uma televisão que fica passando as músicas das estatais do governo e os programas do governo 24 horas. Isso é proibido de desligar a televisão e desligar a música. Você tem que ouvir a música o tempo todo. Só tem 6 cortes de cabelo permitidos pelo governo coreano. Se você cortar um 7º corte de cabelo diferente, você é preso de imediato. E eu fico pensando, a gente está falando, a liberdade que ainda tem por aqui. Então a gente não prega o evangelho em lugar tão livre como esse. Será que nós vamos pregar quando o negócio não for mais tão livre assim? Então quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a obra dele, ele passou algumas coisas, eu fico pensando, gente, não é nada se compara ao que eu posso. Mateus, pode ir lá. Então a gente vai pensar disso, irmão, olha aqui. Eu quero agora apertar um pouco mais, Vanilson. Vamos apertar aqui. Irmãos, eu fiz essa pesquisa, eu estudei essa semana e eu fiquei horrorizado. Vou falar para você, eu fiquei horrorizado. Que Jesus teve quantos anos de ministério? Quantos anos? 3. E na época de Jesus tinha carro? Não. Tinha moto? Tinha metrô? Tinha trem? Tinha avião? Não tinha. Como é que andava naquela época? Ou era de barco, ou era a pé. Animal tinha que ter... Para andar de animal naquela época tinha que ser rico, tinha que ter dinheiro. E Jesus não veio de família rica, Jesus não tinha dinheiro. Vamos lá. Do nascimento até a morte e a ascensão, quantos quilômetros Jesus andou? Eu fiquei horrorizado. Falei, gente do céu, eu andei pouco demais nessa vida. Irmão, Jesus em 33 anos, e aí eu fui estudar. Você sabe quantos quilômetros é para dar a volta na Terra? 40 mil. 40 mil quilômetros você dá a volta na Terra. Então Jesus quase deu a volta no planeta Terra todo em 33 anos. Por exemplo, a sua mãe, mas o seu pai, tinha que ir 3 vezes por ano a Jerusalém, para as festas judaicas. E aonde eles moravam, em Nazaré, até Jerusalém, era uma caminhada de 215 quilômetros para ir, 215 para voltar. Isso 3 vezes por ano, e a pé. E em peregrinação, um punhado de gente. Então Jesus, desde neném de braço, já andava muito, junto com seus pais. Então ali Jesus andou 30, e durante o seu ministério, que foi só os 3 anos, Jesus andou quantos quilômetros? Rapaz, andou demais. 5.030 quilômetros para hoje é pouco. Se você sair daqui de Goiânia e ir para o extremo lá do Brasil, você vai andar quase isso. Porque o Brasil é um país muito grande, né? Mas para aquela época, para as dimensões daquela época, sem nenhum tipo de acessibilidade, ele andou muito. E todo esse caminho era atrás de pessoas. Era para pregar o reino, era para falar do evangelho, era para alcançar o maior número possível de pessoas. Amém? Jesus, se você for dividir os 34 mil ali, ele andava aproximadamente quantos quilômetros por dia? Quando a viagem era longa e intensa, ele ainda parava para dormir. Então, Jesus andava por volta de 30 quilômetros por dia. Irmãos, eu antes de ser crente, eu fui à Trindade a pé uma vez. E de Goiânia a Trindade, de trevo a trevo, é 18 quilômetros. Eu tenho lembrança até hoje das dores que eu cheguei lá em Trindade, quando eu cheguei naquela praça, que eu tirei o sapato, o solado do meu pé formigava, assim, eu não aguentava de dor. Eu tinha andado 18 quilômetros. Falei, gente, você é doido. Eu voltei de ônibus, deitado no assoalho do ônibus. Cheguei em casa, eu fiquei deitado o dia inteiro, porque eu não aguentava de dor. Eu fiquei pensando, gente, olha a brincadeira do negócio. 18 quilômetros. E naquela época andava muito. Andava-se longas distâncias. E só com um único motivo: pregar o evangelho. Andava para pregar o evangelho. Amém? Quantos quilômetros você já andou para pregar o evangelho? Quantos já andaram muitos quilômetros para pregar o evangelho? E o silêncio é cruel, não é? Irmão, hoje você anda muita distância, irmão. Quando você posta, isso é um problema sério, porque você tem o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem Facebook,
você tem redes sociais, mídias sociais, e se você tem acesso a pessoas de outros países, como eu tenho, né, no meu Instagram, pessoas de outras nações, de outras nacionalidades, de outras línguas, tudo que você posta viaja milhares de quilômetros em um segundo. Só que você percebe, eu falo para a nossa igreja, eu não posso falar por outras realidades, né? Às vezes a gente pede para os irmãos da igreja postar as postagens da igreja, os irmãos não postam. Os irmãos não evangelizam pelo seu celular. Isso é um outro problema que eu fico preocupado. Você tem o celular, mas não fala pelo celular. Você tem o celular, mas não posta nada, não posta um versículo. O Igor todo dia pela manhã posta um versículo do dia da igreja com a logo da igreja. Quem recompartilha ele? Quem recompartilha o versículo? Está vendo? No seu Instagram, você já postou alguma coisa da igreja sua? Sim ou não? Ou de outra igreja, da videira, da presbiteriana, da assembleia, da cristã evangélica, não me importa. Você já postou alguma coisa? Você, no seu Facebook, você posta coisas de Deus? Você usa suas mídias sociais para evangelizar? Usa ou não? Ó, de agosto para cá, eu sei que crente usou demais para política. Eu quero saber se usou para falar de Jesus. Falou de Jesus, aí você fala assim, poxa, mas não tem alcance. Irmão, tem um alcance muito grande. A rede social tem um alcance que nessa época aqui não tinha. A distância daqui na Austrália é absurda, ele não consegue imaginar. É 38 horas de voo. Para sair de Goiânia e ir para a Austrália, você vai voar por 38 horas, fora escala de aeroporto. Então você imagina quanto é longe chegar lá? Quantos missionários nesse exato momento estão pelo mundo todo pregando o evangelho? Muitos ou não? Bom, o que você pensa sobre missionário? Uma pessoa que abre mão de salário, de concurso público, de formação acadêmica, de dinheiro, de casamento, de sucesso, de prosperidade, só para ir pregar o evangelho e viver só da fé. Quem acha que esse tipo de gente é meio doido? Quem acha que esse pessoal é meio doido? Vocês não acham? Eu acho esse povo meio doido, irmãos. Mas é muita gente ou é pouca? É pouca, irmãos. Não é muita, não. Tribo indígena. O Brasil tem muita tribo indígena. Quem já foi pregar para índio aqui? Quem já foi para uma aldeia indígena? Eu sei que o pastor Geraldo já pregou muito para índio. Mas e outras pessoas? Já pregaram? Então, a gente está falando de coisas simples. Jesus disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu, portanto, o que ele pede para fazer? O que ele pede para fazer? Ide. Ide por todo mundo. É para ir onde eu quero? Você já pegou um violão com 4 pessoas e cantou uma música no shopping, numa área de alimentação? Pastor, não tem coragem não, o povo vai ficar olhando e rindo, vai fazer piada. Não tem coragem disso não. Você já falou, eu fico pensando nas abordagens simples. Por exemplo, no shopping, às vezes você encontra um crente, a uma distância de 100 metros assim, eu faço questão de fazer assim, Pai do Senhor, irmão! Para que muita gente ao longo do corredor ouça, para me ver se a pessoa vai sentir vergonha ou não. Se uma pessoa falar paz do Senhor para você no meio de multidões ímpias, você responde paz do Senhor? Ou você fica com vergonha? Fica com vergonha ou fala? Se uma pessoa pedir para você orar numa fila de supermercado, que está com dor de cabeça naquela fila de caixa gigantesca, igual é no Hiper Miranda aqui, direto é fecha. Você para orar em voz alta? Você ora ou não ora? Mesmo que o povo vá olhar, você ora ou não? Né, Isabel? Por que ter vergonha do Evangelho de Cristo? Faz sentido ter vergonha de Jesus? Faz, irmãos? Não faz, né? Então vamos lá.
Ajuda eu aí, que não vou andar o tanto que Jesus andou nessa noite aqui não dou conta. Pode ir, Mateus. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Qual que é? Mova-se. Bom, se você não mover, ninguém vai mover por você. A não ser que você seja cadeirante, portador de necessidades especiais, precise de uma cadeira de roda. Porque tem pessoas com cadeira de roda que evangeliza. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, que ele já falecido, alguns irmãos conhecem, bem nos últimos dias de vida dele, o Osni. Ele estava internado, ele já estava muito ruim. O Osni já estava bem ruinzinho assim, já estava com alguns problemas de saúde. E ele estava deitado numa maca lá no Hospital do CRE. E tinha uma mulher chorando, e ele falou para ela assim: ó, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Que eu vou orar por você agora. Ele deitado na maca assim, ele estendeu a mão e falou assim: vamos orar agora que Deus vai mudar a história da sua vida. E ele morrendo. E ele orou com a pessoa, você acredita? E a pessoa disse assim: eu quero Jesus como Senhor. E o Osni morreu 2 dias depois. E a pessoa ainda aceitou Jesus. Irmãos, não existe limitação para quem quer fazer. Sabe qual que é a diferença? O que é prioridade para a sua vida? Se pregar o evangelho não é prioridade, nós não vamos pregar em lugar nenhum, nem na nossa casa, nem para os nossos filhos. Se não for prioridade, nós não vamos fazer. Aqui, Jesus se movia direcionado pelo Espírito Santo em direção às almas, e às vezes eram longas as distâncias. Cristo andou por aproximadamente 57 cidades durante seu ministério. Eu fiquei fazendo essa conta, gente, andou em cidade demais. 57 cidades que Jesus andou. Nós ainda nos perguntamos como ir. Como é que eu vou, pastor? Como é que eu faço para ir? Bom, é uma pergunta mesmo, assim, mais baixo escalão, você perguntar ainda como é que vai, né? Nada mais pode nos justificar a respeito de não fazer. Então faz porque não quer fazer. Eu parto dessa premissa. Por exemplo, eu sou professor da rede estadual e da rede municipal de educação. E a escola, todo mundo sabe que a escola carrega o discurso que a escola é laica, né? Laica quer dizer que não tem religião, que não defende religião nenhuma. Que a laicidade do Estado, ela é indiscutível. Irmãos, eu tenho 2 opções na minha vida de fé cristã. Ou eu discordo da laicidade do Estado e prego o evangelho, ou eu bato continência para a laicidade do Estado e fico caladinho, faço de conta que nada é comigo. Qual que você acha que é a melhor opção? Você acha que a opção certa é respeitar a laicidade do Estado e ficar calado? Ou é dizer que o Estado é laico, mas eu não sou? Tem algum irmão aqui que é laico? Tem algum irmão aqui que é laico? Laico é uma pessoa sem religião. Tem alguém aqui que é laico? Amém? Jesus não tinha nada disso. Bom, segundo ponto, vamos lá, bora, senão vai tomar o tempo dos irmãos. Segundo ponto, Mateus: o ID é de todos os cristãos, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Basta-nos cumprir o ID com alegria e certeza de que seremos instrumentos de Deus por onde formos. Bom, levanta e vai, o resto não é com você. O que eu vou falar? Bom, se você, no mínimo, tem que ler Bíblia. Mas se você estiver lendo Bíblia, você vai saber o que falar. Irmãos, eu posso dizer assim, eu recebo inúmeras oportunidades nas escolas que eu trabalho, em dia de reuniões, eles falaram assim: o professor Edgar também é pastor, o senhor quer orar por nós aqui, dar uma palavra para a gente começar a reunião? Aí eu vou dizer assim: não, a escola é laica, aqui não é lugar disso não. É isso que eu tinha que falar ou não? Ou eu aproveito a oportunidade? O que você acha que é a postura certa? Mas se eu bater de frente, eu corri em ser mandado embora, responder um processo administrativo, eu corri em ser chamado a atenção, eu posso assinar uma advertência, isso pode dar problema para mim, e eu preciso do salário, eu preciso do dinheiro, eu não posso ficar desempregado. Irmão, se você for pensar em desculpa, tem várias. Amém?
Se te derem oportunidade, fala. Uma vez me deram a oportunidade de falar num culto ecumênico, numa formatura, numa igreja lá no setor universitário, de uma menina que gosta muito de mim, da Kátia. Ela formou em... A formação dela, amor, a profissão dela é da Ellen, fisioterapeuta. Ela formou em fisioterapia e ela falou assim: eu queria que o senhor falasse na minha formatura. Aí eu fui. O padre falou primeiro e o espírita falou depois. Aí passou a vez para mim. Aí eu peguei o microfone, mas não perdi a oportunidade. Falei para eles: vocês precisam ser instrumento de Deus na profissão de vocês. Você tem que usar a fisioterapia para a glória de Deus. Aonde você for, você vai usar. Eu aproveitei a deixa, irmão, e tinha ali 800 pessoas. Eu falei. Bom, não faz sentido eu respeitar a laicidade, é muita covardia. Bom, na verdade eu entendo como desculpa. Para mim eu enxergo mais como desculpa. Eu tenho 23 anos que eu sou professor, eu trabalho em estado e município. Eu nunca deixei de falar porque a escolha é laica, eu falo. Se isso um dia me der problema, vai dar problema. E eu não estou preocupado com o problema. A minha preocupação é: eu vou parar de falar? O que você acha melhor, irmãos? Lá em Atos capítulo 4, quando Pedro foi preso por uma noite, porque ele estava falando de Jesus, 3.000 pessoas se converteram, e no outro dia, quando foram soltar ele, o pessoal que prendeu ele falou o que para ele, você lembra? O pessoal falou assim: ó, nós vamos te soltar, você vai para casa, e você não fale mais de Jesus para ninguém, você não prega mais essas coisas que você está falando para ninguém, você pode sair daqui, mas não queremos mais ouvir você falando essas coisas. Antes de Pedro sair da cadeia, o que Pedro fala para eles? Os irmãos sabem o que ele fala? Quem lembra aí o que ele fala? O que vocês acham por bem? Respeitar a homens ou obedecer a Deus? Olha o atrevimento, o cara estava sendo solto. E ainda dá uma essa na cara da turma. Não, vocês estão me soltando aqui, mas eu vou continuar falando. Vocês podem ter certeza que vocês vão ouvir de novo o que eu falei. E se vocês me prenderem e me soltarem, vocês vão ouvir de novo. Porque eu não vou abrir mão de falar do que eu tenho visto e ouvido. De que Jesus é Senhor, e que Ele é Salvador, e que Ele muda a história da vida das pessoas. Eu não vou parar de falar. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, Mateus, vamos lá. Terceiro ponto, qual foi a ordem de Jesus nesse texto? Faça discípulos. Eu vou fazer uma pergunta, você não levanta a mão e nem responde em voz alta. Responde só na sua mente. Você tem vidas que você já ganhou para Jesus e hoje é crente, até hoje está na igreja, e foi você que ganhou para Jesus? Responde só para você aí. Tem pessoas que você evangelizou e orou e hoje ela é crente mesmo, firme, não está aqui com você na igreja de Cristo, mas ela está sendo bênção em outra igreja, ela está sendo instrumento de Deus onde ela está. Bom, a maior alegria de um crente é ver uma pessoa sendo salva, irmão. Se isso não traz alegria no seu coração, então tem alguma coisa errada no evangelho. Amém? Como é que faz discípulos? Qual que é o primeiro ponto lá? Com a própria vida. Spurgeon diz assim, de que 10 homens, de cada 100 homens, um vai ouvir o que você prega, 99 vai ver sua vida. Se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom esposo, se você é um bom profissional, se você é correto, aí você vai dizer assim: mas tem muita gente que não é crente e é assim. Tem ou não tem? Tem, mas você prega o evangelho com a sua vida. Eu vi uma vez, eu estava lendo um livro sobre isso, um pastor dizendo assim: olha, eu não tenho coragem, o pastor falando, não é eu não tenho coragem de sentar para ouvir um homem pregar que não ora em casa com a família. Ele fala assim: ó, não sente para ouvir um homem que não ora com a sua casa e com a sua família. Faça um favor, não senta para ouvir esse homem. Vocês entendem o que eu quero dizer? Amém? Sendo exemplo, qual outro? Testemunhando. O que mais? O que mais? O que mais? E
e... Bom, é o único jeito de pregar é assim. Próximo, vamos embora. Último ponto. Ensine a minha... Quais foram as últimas palavras de Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí depois que você pregar e batizar, o que Jesus disse? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei. Então qual é a função de um pregador da palavra? É só ganhar alma para Jesus? Não, você tem que pregar e você tem que ensinar. Ensinar a sua palavra? Não, é ensinar as palavras de Cristo. Amém? O que é ensinar se não discipular? Desde o primeiro ao último dia da vida da caminhada de fé, devemos estar focados em orientar, ensinar, mentorar, salientar, mostrar, usando como recurso principal a nossa própria vida. É você, o seu instrumento. O estar conosco todos os dias sempre foi a promessa para aqueles que desdobram em evangelizar e cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Próximo. Conclusão, deixa aí. Irmão, olha aqui para mim. Eis que estou convosco foi uma promessa para quem evangeliza, para quem discipula, para quem ensina, para quem vai, para quem cumpre o ID. Não é uma promessa de ele fica comigo, eu não faço nada, mas ele está comigo. Não, quem precisa da proteção de Jesus é quem está no campo, é quem pôs a cara lá na sociedade, é quem confronta as trevas, é essas pessoas que precisam. Irmão, e essa frase eu carrego ela para a minha vida. O exemplo, não, só até a raça, irmão, não precisa de ler o resto não. O exemplo, eu acho que isso já foi verdade. O exemplo arrasta. Arrasta ou não? Bom, Jesus está aí. Mas qualquer palavra que possamos dizer, então, fiquemos sempre alertas com a maneira de conduzir a nossa vida. Ele sempre nos ensinará o que falar, basta ter intimidade. Não temos a obrigação de ter todas as respostas, mas amar a todos e ministrar o evangelho do Senhor Jesus a todas as vidas. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente tem que pregar. Vai ter pergunta que eu não vou saber responder? Lógico que vai. Mas isso não pode impedir você de pregar. Amém? Vamos colocar de pé? Irmãos, eu costumo dizer, e o pastor Geraldo falou isso, que o primeiro que abriu a série de 7 ministrações é o pastor Geraldo, né? Pastor Geraldo falou isso aqui. Quem lembra da primeira palavra da série de 7 ministrações? Pastor Geraldo falou que as pessoas não precisam de amigos. Elas precisam de quê? Quem lembra da primeira palavra? As pessoas não precisam de amigos, elas precisam de um Salvador. Vamos de novo. As pessoas não precisam de amigos, elas precisam de um. Aí depois que elas tiverem um Salvador, elas podem virar seus amigos, mas elas precisam primeiro de um Salvador. Amém? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí você fala assim, pastor, eu não vou andar tão longe assim, eu não vou andar esse tanto de quilômetro que Jesus andou. Irmãos, mas na sua rua não tem ninguém, no seu serviço não tem ninguém, na sua família não tem ninguém. As pessoas pensam que missões é só transcultural, é só sair do Brasil e ir para a África. Irmão, isso aí Deus não está precisando não. Não tem como sair do Brasil e ir para a África sem preparo teológico, espiritual, bíblico, hermenêutico, saber construir. Você sabe que para um missionário transcultural, ele tem que saber noção de primeiros socorros, ele tem que entender de enfermagem, ele tem que entender de construção, de alvenaria, de levantar parede, fazer coluna, rebocar. E não é para todo mundo, é? Você acha que esse coisa é para todo mundo?
Você não pode ir, mas você pode segurar a corda de quem desce. Como é que segura a corda, pastor? Ofertando. Como é que segura a corda, pastor? Orando. Bom, se você não ora, se você não oferta, não existe nem a corda. E nem quem vai descer nela. Não é assim? Jesus disse que nós tínhamos que ir pregar o evangelho, irmão. Então vai, prega. Mesmo nos lugares que parece que vai te dar problema, prega. Eu fico vendo o quanto que crente, cristão, fala mal daqueles crentes que vai para a esquina, para o terminal e fica gritando lá, mandando o povo converter. Eu já vi crente falando mal daquele tipo de gente, mas não tem coragem de fazer o que ele faz. Eu já vi demais. Eu já falei, irmão. Eu já falei uma vez, eu falei assim, rapaz, mas não tem efeito isso aí. O cara está dizendo que o povo precisa converter, e o povo está voltando do serviço cansado, o povo está na fila do ônibus, o povo não tem paciência de ouvir esse caboclo gritando aí não. Mas ele está pregando. Sabe por que ele está pregando? Porque ele quer mais gente no céu, ele está preocupado. Se você não está preocupado, se você não está pregando o evangelho, é porque você não está preocupado. Você acha que já está tudo bem, e a coisa é muito séria. Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite eu quero orar para que a gente possa ir, para que a gente possa pregar o evangelho. Jesus foi rejeitado em Nazaré, Jesus foi rejeitado em tantas cidades. O próprio Salvador ouviu o não das pessoas. O próprio Jesus fez apelo a respeito da salvação e as pessoas disseram não na cara dele. E nós estamos aqui preocupados de ouvir um não. E Jesus, mesmo ali naquele momento da grande comissão, no capítulo final de Mateus, tinha pessoas no meio dos discípulos que estavam adorando, que duvidavam e não criam. E ainda assim Jesus chega e diz para eles: toda autoridade me foi dada, portanto ide e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. E eu só tenho uma promessa: enquanto vocês estiverem indo, pregando, batizando e ensinando, a minha promessa é: eu vou estar com vocês todos os dias. Se vocês não souberem falar, eu vou ensinar. Se vocês não souberem orar, eu vou orar. Se vocês não souberem as palavras, eu vou dar as palavras. A única coisa que eu preciso é de pessoas com os corações dispostos a fazer, porque quem faz sou eu. A obra do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e da ira e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Então, Deus, nossa obrigação como servos do Senhor, como salvos do Senhor, como pessoas que encontraram o Evangelho, é pregar o Evangelho. Não importa onde, nem em qualquer circunstância, que nada possa nos calar, que nada nos cale, que pedras não venham falar em nossos lugares, que possamos em nome de Jesus ser pregadores da Tua palavra, por onde passarmos, que a luz de Cristo brilhe diante dos homens por meio das nossas vidas, que possamos levar o sal e a luz e ser essa candeia que ilumina o mundo. Deus, coloca no coração da igreja essa sensibilidade. E se algumas pessoas aqui nessa noite, Jesus, não estão falando, mas estão pensando na mente delas, Ele está falando isso porque Ele quer uma igreja cheia, porque Ele quer dízimo, porque Ele quer oferta. Então essas pessoas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou. Jesus, eu não estou preocupado com nada disso. A minha única preocupação é que tem muito lugar vazio no céu ainda para muitas pessoas. E nós precisamos, nem que eu evangelize lá no meu serviço, Jesus. Uma pessoa que eu trabalho lá no Vera Cruz, Jesus, eu evangelizo alguém lá no Vera Cruz e indique ele uma igreja lá. Ele não precisa de vir para a minha não, ele precisa de ser salvo. Ele precisa de Jesus. Não importa a igreja que ele vai congregar, o que importa é que Jesus entre no coração deles. Deus, a preocupação nossa é que o Evangelho alcance o maior número de pessoas, que o Evangelho alcance o maior número de famílias, de casas e de lares, mesmo que não venham congregar aqui, mas que sejam salvas, libertas, que se sintam amadas por onde elas forem.
E que possamos, em nome de Jesus, revelar esse Cristo poderoso na vida dessas pessoas. Amém? Amém?